Ela nunca tinha recebido flores na vida, nem em aniversários, nem em datas especiais. Por isso, quando viu o buquê em cima da cama de serviço, o coração disparou. Era dela, tinha o nome escrito, e o cartão, assinado por ele, o patrão, o homem que ela respeitava, admirava. Tinha medo até de sonhar, mas o que ele pediu no dia seguinte a fez desabar. Curta se você já foi surpreendida por algo que parecia carinho, mas escondia um peso maior. Comente. Você já se emocionou com um gesto e depois teve o coração quebrado? Camila Andrade nunca havia recebido flores na vida, nem aos 15 anos, quando todas as amigas ganhavam cravos vermelhos dos garotos da escola, nem aos 18, no dia da formatura, enquanto via outras meninas posando com buquês enormes ao lado dos pais orgulhosos. Nem mesmo no último aniversário, quando completou 20 anos sozinha, comendo um pedaço de bolo comprado na padaria do bairro. Por isso, quando empurrou a porta do quarto de serviço naquela terça-feira de março e viu as rosas brancas descansando sobre o lençol dobrado, o mundo parou. Literalmente parou. O coração disparou como se tivesse acabado de subir 10 lances de escada correndo. As mãos tremeram tanto que quase derrubou o balde de produtos de limpeza no chão frio da mansão Moretti. Aquelas flores não podiam ser para ela. Impossível. Camila Andrade era invisível. Sempre foi. 6 meses trabalhando naquela casa gigantesca, limpando quartos maiores que o apartamento onde morava com a mãe doente, e nunca ninguém sequer sabia seu nome completo. Era apenas a moça da limpeza. A que chegava às 7 da manhã em ponto, trabalhava em silêncio absoluto e saía às 5 da tarde sem cumprimentar ninguém. Mas as flores estavam ali, reais, perfumadas, com gotinhas de orvalho ainda brilhando, nas pétalas como pequenos diamantes. Camila se aproximou devagar, como se fosse uma miragem que pudesse desaparecer a qualquer segundo. Os passos ecoavam no corredor vazio, misturados com o som acelerado da própria respiração. Quando finalmente chegou perto da cama, viu o pequeno cartão branco preso ao laço de cetim dourado. Suas mãos tremeram violentamente ao pegar o papel. A letra era masculina, elegante, escrita com caneta de tinta azul, para alguém que ilumina este lugar sem saber. Com admiração, Gustavo Moretti. O cartão escorregou dos dedos trêmulos e voou até o chão. Camila sentiu as pernas amolecerem, como se os joelhos fossem feitos de gelatina. Gustavo Moretti, o dono da mansão, o homem que ela via apenas de longe, sempre impecável em seus ternos caros, falando ao telefone em inglês enquanto caminhava pelos corredores com passos decididos. Ele tinha reparado nela. Tinha escrito aquelas palavras, com admiração. Uma onda de calor subiu pelo peito, tomou conta do rosto, fez o coração bater tão forte que ela tinha certeza de que todo mundo na casa podia ouvir. Era como se alguém tivesse acendido uma fogueira dentro do peito, uma sensação completamente nova, avassaladora, que a fazia querer rir e chorar ao mesmo tempo. Pegou o cartão do chão com cuidado, como se fosse feito de cristal. Leu novamente, e mais uma vez, as palavras não mudavam, continuavam ali, reais, escritas para ela. Ilumina este lugar sem saber. Como assim? Ela não iluminava coisa nenhuma. Era apenas uma sombra que passava pelos cômodos, arrumando camas, limpando banheiros, tirando o pó dos móveis caros. Nunca conversava com ninguém, além de Dona Teresa, a governanta. Nunca sorria. Mantinha os olhos baixos, sempre concentrada, no trabalho. Mas ele tinha reparado. Gustavo Moretti, o homem mais elegante que ela já tinha visto na vida, tinha reparado nela. De repente, a porta do quarto se abriu. Camila se sobressaltou tanto que quase gritou, escondendo rapidamente o cartão.
Atrás das costas era Dona Teresa, com sua expressão sempre séria e os cabelos grisalhos presos num coque apertado. Camila, o que você está fazendo aí parada? Tem 2 quartos de hóspedes para arrumar antes do almoço. Eu estava... Camila gaguejou, sentindo o rosto queimar de vergonha. Encontrei essas flores aqui. Dona Teresa olhou para o buquê com indiferença, como se fosse apenas mais um objeto de decoração. Ah, isso. O Sr. Moretti mandou colocar aí para você. Disse que era um agradecimento pelo bom trabalho. A governanta falou no mesmo tom que usava para comentar o cardápio do jantar. Agora vamos, não temos tempo a perder. E saiu, deixando Camila sozinha novamente. Um agradecimento pelo bom trabalho. As palavras de Dona Teresa ecoaram na mente como um eco distante, mas o cartão falava de admiração, de luz, de algo muito maior que um simples agradecimento profissional. Camila segurou as flores contra o peito, sentindo o perfume doce invadir os pulmões. O coração ainda batia descompassado, criando uma sinfonia que ela nunca tinha sentido antes. Era como se cada batida fosse uma nota musical nova, compondo uma canção que só ela podia ouvir. Guardou o cartão no bolso do uniforme, bem pertinho do coração. Durante o resto da manhã, enquanto trocava lençóis e passava aspirador, tocou o papel várias vezes, só para ter certeza de que não estava sonhando. No almoço, sentada sozinha na pequena mesa da cozinha dos funcionários, Camila mal conseguiu comer. O estômago estava revirado, misturando ansiedade com uma felicidade estranha e assustadora. Cada vez que fechava os olhos, via a letra elegante de Gustavo Moretti escrevendo aquelas palavras. Para ela, para Camila Andrade. À tarde, quando voltou ao quarto de serviço para buscar produtos de limpeza, as flores ainda estavam lá. Não tinha sido um sonho. Não tinha sido sua imaginação criando fantasias impossíveis. Eram reais como a própria respiração. Pegou uma das rosas e passou os dedos delicadamente pela pétala macia. Era a primeira vez na vida que tocava uma flor de verdade. Na casa da mãe, só havia plantas artificiais, cobertas de poeira e sem perfume. Aquela rosa era diferente. Era viva. Tinha sido escolhida especialmente para ela por um homem que poderia ter qualquer mulher do mundo. Um homem que vivia num universo completamente diferente do seu, cercado de luxo e poder. Mas ele tinha reparado nela, na menina invisível que limpava sua casa. Quando chegou a hora de ir embora, Camila demorou mais que o normal para arrumar as coisas. Queria prolongar aquele dia, guardar cada segundo na memória como um tesouro precioso. As flores continuariam, ali no dia seguinte, mas aquela sensação de descoberta, de ser vista pela primeira vez na vida, essa nunca mais seria igual. Caminhou pelos corredores com passos mais lentos, observando cada detalhe da mansão com olhos novos. As paredes cobertas de quadros caros, os lustres de cristal, os tapetes persas que custavam mais que 5 anos do seu salário. Tudo aquilo fazia parte do mundo dele, do mundo de Gustavo Moretti. E agora, de alguma forma misteriosa e impossível, ela também fazia parte. No ônibus para casa, apertada entre operários suados voltando do trabalho, Camila tocou novamente, o cartão no bolso. As palavras já estavam decoradas, gravadas na alma como uma tatuagem invisível. Para alguém que ilumina este lugar sem saber. Talvez ela realmente iluminasse alguma coisa. Talvez sua presença silenciosa, sua dedicação ao trabalho, seu jeito cuidadoso de arrumar cada objeto significasse mais do que imaginava. Ou talvez Gustavo Moretti tivesse visto algo nela que nem ela mesma sabia que existia. O buquê era leve, quando ela o segurou pela primeira vez, mas carregava um mundo inteiro de esperanças que nasceram naquele instante, crescendo no peito como flores selvagens depois da chuva. Esperanças perigosas.
esperanças que uma menina como ela nunca deveria ter. Mas agora era tarde demais para parar de sonhar. Camila acordou antes do despertador tocar. Às 5:30 da manhã, já estava de pé, olhando pela janela do pequeno apartamento onde morava com a mãe. O céu ainda estava escuro, mas por dentro ela brilhava como se tivesse engolido o sol. As flores, o cartão, as palavras dele ecoando na mente como um mantra sagrado. No banheiro minúsculo, olhou-se no espelho rachado e pela primeira vez em 20 anos se perguntou se era bonita. Os olhos castanhos sempre pareceram pequenos demais. O cabelo liso nunca teve corte profissional. A pele clara era pálida demais, mas ontem, quando segurou aquelas rosas, algo mudou. Como se uma luz tivesse se acendido por baixo da superfície. Vestiu o uniforme azul marinho com mais cuidado que o normal. Penteou os cabelos tentando deixá-los menos lisos. Passou um pouco de protetor labial que ganhou de presente no Natal passado e nunca tinha usado. Na cozinha, a mãe tomava o remédio da pressão alta enquanto assistia ao noticiário matinal. Você está diferente hoje, filha. Camila quase engasgou com o café preto. Diferente como? Não sei, mas viva. Se a mãe soubesse o motivo, acharia que a filha tinha enlouquecido. Gustavo Moretti era como uma estrela distante. Brilhava, lindo no céu, mas era impossível de alcançar. Mulheres como Camila não recebiam flores de homens como ele. Não na vida real. Mas as rosas no quarto de serviço provavam o contrário. O trajeto de ônibus até a mansão pareceu eterno. A cada parada, o coração acelerava mais. E se ele estivesse lá quando chegasse? E se cruzassem no corredor? O que diria? Como agiria? Chegou à mansão Moretti às 7 em ponto, como sempre. Dona Teresa a recebeu com a lista de tarefas do dia, sem mencionar as flores. Como se nada tivesse acontecido. Como se o mundo de Camila não tivesse virado de cabeça para baixo. Hoje você vai limpar a biblioteca. O Sr. Moretti recebe visitas importantes à tarde e quer tudo impecável. A biblioteca. Camila engoliu em seco. Era o local preferido dele na casa, onde passava horas lendo jornais financeiros e fazendo ligações importantes. As chances de encontrá-lo eram enormes. Subiu as escadas de mármore carregando o material de limpeza, cada passo ecoando no silêncio da manhã. Os corredores estavam vazios, mas ela sentia uma energia diferente no ar, como se a própria casa soubesse que algo estava prestes a acontecer. A biblioteca era imensa, paredes cobertas de livros do chão ao teto, poltronas de couro caríssimas, uma mesa de mogno que poderia alimentar 10 famílias. Camila começou a trabalhar em silêncio, tirando o pó dos livros com cuidado reverente. 2 horas depois, quando estava limpando as últimas prateleiras, ouviu passos no corredor. Passos masculinos, firmes, conhecidos. O coração saltou para a garganta. Gustavo Moretti entrou na biblioteca como quem entra no próprio reino. Terno cinza impecável, cabelos negros perfeitamente alinhados, porte de quem nasceu para comandar. Aos 35 anos, era tudo que um homem podia ser. Poderoso, elegante, inalcançável. Camila se encolheu atrás da estante, esperando que ele não a notasse. Como sempre fazia. Mas desta vez foi diferente. Bom dia, Camila. A voz grave fez cada célula do corpo dela vibrar. Ele sabia seu nome. Não apenas sabia, pronunciou como se fosse importante. Bom dia, Sr. Moretti. A voz saiu trêmula, quase inaudível. Recebeu as flores? Pronto. Estava acontecendo. A conversa que ela imaginou 1000 vezes no ônibus, no banho, antes de dormir. Mas, na realidade, era infinitamente mais intensa. Sim. Senhor, muito obrigada. As palavras saíram atropeladas, sem respiração entre elas. Gustavo se aproximou devagar, as mãos nos bolsos, os olhos fixos nela.
olhos cinza como tempestade, que pareciam enxergar através da alma. Não precisa me agradecer. Você merece muito mais do que flores. O ar ficou denso, carregado de eletricidade. Camila segurou o pano de limpeza com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O que ele queria dizer com aquilo? Eu só faço meu trabalho, senhor. Faz muito mais que isso. Ele parou a 2 metros de distância, mas parecia estar colado nela. Você cuida desta casa como se fosse sua. Tem um jeito especial. Especial. A palavra ecoou no peito como sinos de igreja. Ninguém nunca tinha dito que ela era especial. Nunca. Posso fazer uma pergunta pessoal? Camila assentiu, incapaz de falar. Você já saiu para jantar? Digo, um jantar diferente? O mundo girou, literalmente girou. As estantes de livros, o teto alto, tudo rodou ao redor dela como um carrossel. Louco! Eu não sei o que quer dizer, senhor. Gustavo sorriu pela primeira vez desde que ela o conhecia. Um sorriso pequeno, quase tímido, que transformou completamente seu rosto. De repente, não era mais o poderoso empresário. Era apenas um homem fazendo um convite para uma mulher. Jantar comigo. Hoje à noite. Aqui mesmo, na sala de jantar privativa. Só nós dois. As pernas de Camila amoleceram. Se não estivesse apoiada, na estante teria caído no chão ali mesmo. Por quê? Porque nos últimos 6 meses eu observo você trabalhar. Seu cuidado com cada detalhe, sua dedicação, a maneira gentil como trata tudo nesta casa. E ontem percebi que quero conhecê-la melhor. Conhecê-la melhor. As palavras eram como mel descendo pela garganta. Doces, impossíveis, reais. Não sei se seria apropriado, Sr. Moretti. Gustavo, me chame de Gustavo. Ele deu mais um passo. E deixe que eu decida o que é apropriado ou não em minha própria casa. A autoridade na voz dele fez algo estranho acontecer no estômago de Camila. Uma mistura de medo e excitação que ela nunca tinha sentido. Era como estar na beirada de um precipício, sabendo que deveria recuar, mas querendo desesperadamente voar. Eu aceito. As palavras saíram sozinhas, antes que a razão pudesse impedi-las. O sorriso dele se alargou, iluminando os olhos cinzentos. Ótimo, às 8 horas. Pode vir com a roupa que quiser, você fica linda em qualquer coisa. Linda? Ele disse que ela ficava linda. Camila Andrade, a invisível, a esquecida, a que nunca recebeu flores na vida, era linda aos olhos de Gustavo Moretti. Quando ele saiu da biblioteca, ela ficou parada por longos minutos, tentando processar o que acabara de acontecer. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o pano de limpeza. O coração batia num ritmo completamente novo, como se tivesse aprendido uma música diferente. Às 5 da tarde, quando deveria ir embora, Dona Teresa a procurou. O Sr. Moretti pediu para você ficar hoje. Disse que tem um compromisso com você às 8. A governanta falou no mesmo tom neutro de sempre, mas Camila percebeu um brilho estranho nos olhos dela. Tem um quarto de hóspedes no 2º andar onde pode se arrumar. Deixei algumas opções de roupa na cama. No quarto de hóspedes, Camila encontrou 3 vestidos espalhados sobre a cama. Um azul marinho discreto, um verde esmeralda elegante e um preto simples, mas sofisticado, todos do seu tamanho. Como ele sabia, escolheu o verde. No banheiro de mármore, tomou um banho longo, usando os produtos caros que estavam à disposição. Quando se olhou no espelho grande, quase não se reconheceu. O vestido caía perfeitamente no corpo, realçando curvas que ela nem sabia que tinha. Era outra pessoa. Às 8 em ponto, desceu as escadas como uma princesa em conto de fadas. A sala de jantar privativa era íntima, iluminada apenas por velas e com uma mesa posta para 2. Gustavo já estava lá, sem o paletó do terno, apenas a camisa branca e a gravata afrouxada.
Você está deslumbrante. A palavra ricocheteou no peito como uma bala de canhão. Ninguém jamais a tinha chamado nem de bonita, quanto mais de deslumbrante. Durante o jantar, ele fez perguntas sobre sua vida, sua família, seus sonhos. Escutou cada resposta com atenção genuína, como se as palavras dela fossem a coisa mais importante do mundo. Você sempre quis trabalhar em casas de família? Ele perguntou. Não tinha muitas opções. Minha mãe ficou doente quando eu tinha 17 anos. E seus sonhos? O que queria ser quando era criança? Camila hesitou. Ninguém nunca tinha perguntado sobre seus sonhos. Professora, queria ensinar crianças a ler. Os olhos dele brilharam. Ainda quer? É tarde demais. Não tenho estudo, não tenho dinheiro. Nunca é tarde demais para sonhar, Camila. A maneira como ele pronunciou seu nome fez o estômago se contrair. Como se cada sílaba fosse importante. Como se ela fosse importante. Quando o jantar terminou, eles caminharam até a varanda que dava para o jardim. A lua cheia iluminava as roseiras, criando sombras românticas no gramado perfeito. Obrigada pela noite mais bonita da minha vida, disse Camila, sem conseguir olhar nos olhos dele. Gustavo se aproximou, ergueu o queixo dela com os dedos, obrigando-a a encará-lo. Esta foi apenas a primeira de muitas. E naquele momento, parada na varanda da mansão mais luxuosa da cidade, vestindo um vestido que valia mais que 6 meses de salário, sendo olhada como se fosse preciosa pelo homem mais desejado de toda São Paulo, Camila Andrade soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele a olhava como se ela importasse, como se fosse vista, e isso a deixava completamente sem chão. 3 dias se passaram desde o jantar, e Camila flutuava pela mansão como se estivesse caminhando nas nuvens. Cada corredor guardava fragmentos daquela noite mágica. A escadaria onde desceu vestida de verde, a sala onde ele disse que ela era deslumbrante, a varanda onde prometeu outras noites juntos. Mas Gustavo havia viajado para reuniões em São Paulo logo no dia seguinte. A casa estava vazia sem sua presença, sem os passos firmes ecoando pelos corredores, sem a possibilidade de cruzar com ele a qualquer momento. Camila revivia cada segundo do jantar obsessivamente. A forma como ele cortava a comida sem tirar os olhos dela. O jeito que sorriu quando ela confessou que sonhava em ser professora. A maneira como pronunciou seu nome, como se fosse uma palavra preciosa que merecia cuidado especial. Na quarta-feira pela manhã, Dona Teresa apareceu com uma expressão diferente, menos severa, quase maternal. O Sr. Moretti voltou ontem à noite. Pediu para você ir até a estufa às 2 da tarde. Disse que quer mostrar algo especial. A estufa. Camila conhecia o local apenas de longe. Uma estrutura de vidro no fundo do jardim, onde Gustavo cultivava orquídeas raras e plantas exóticas. Nunca havia pisado lá dentro. Era o santuário particular dele. O resto da manhã passou em câmera lenta. Cada minuto arrastava-se como hora, cada hora como eternidade. Camila tentou se concentrar nas tarefas, mas suas mãos tremiam ao dobrar lençóis. Seu coração disparava ao subir escadas. Às 2 horas, ela estaria sozinha com ele novamente. 12:00 chegou como uma tortura. Camila mal conseguiu almoçar, o estômago revirado de ansiedade e expectativa. Escovou os cabelos 3 vezes, passou perfume nos pulsos, verificou o reflexo no espelho do banheiro dos funcionários. O uniforme azul marinho nunca pareceu tão simples, tão inadequado. Às 2 horas em ponto, caminhou pelo jardim em direção à estufa. O sol de outono aquecia a pele delicadamente, mas por dentro ela tremia como folha ao vento. A estrutura de vidro brilhava como um diamante gigante no meio do verde perfeito do gramado. A porta estava entreaberta. Camila hesitou na entrada, ouvindo o som de água corrente e o zumbido suave de insetos. O ar estava úmido, perfumado com dezenas de fragrâncias florais que ela não sabia identificar.
Entre, Camila. Não tenha medo. A voz dele veio de algum lugar entre as plantas, grave, envolvente, fazendo cada fibra do corpo dela vibrar em resposta. Ela empurrou a porta e entrou no paraíso particular de Gustavo Moretti. A estufa era ainda mais impressionante por dentro. Corredores estreitos serpenteavam entre canteiros suspensos, onde orquídeas de todas as cores imagináveis desabrochavam em profusão impossível. Havia flores brancas como neve, roxas como ametista, amarelas como raios de sol. O teto de vidro filtrava a luz, criando um ambiente mágico, quase irreal. Gustavo apareceu entre as plantas como uma aparição. Sem terno desta vez. Apenas uma camisa branca de linho com as mangas arregaçadas e calças escuras. Os cabelos ligeiramente desalinhados, as mãos sujas de terra, mais humano do que ela jamais o tinha visto. Bem-vinda ao meu refúgio. Ele sorriu, e o mundo inteiro se iluminou. O que acha? Camila girou devagar, tentando absorver toda aquela beleza. É mágico, como um jardim de contos de fadas. Minha mãe cultivava orquídeas. Depois que ela morreu, comecei isto em memória dela. Sua voz ficou mais suave, vulnerável. É o único lugar onde consigo relaxar completamente. Ele estava dividindo algo íntimo com ela, abrindo uma porta para sua alma que pouquíssimas pessoas tinham permissão de atravessar. Camila sentiu o peito apertar de emoção. Ela ficaria orgulhosa. Gustavo parou de caminhar e olhou diretamente para ela. Os olhos cinzentos brilhavam com uma intensidade que fez o ar rarefazer. Você tem um dom para dizer exatamente o que eu preciso ouvir. Eles continuaram caminhando pelos corredores estreitos, ele explicando sobre cada espécie, ela absorvendo cada palavra como se fosse poesia. De vez em quando, seus braços se tocavam acidentalmente, e cada contato era como uma descarga elétrica percorrendo o corpo inteiro. Pararam diante de uma orquídea particular. Pétalas brancas com o centro dourado, delicada como porcelana, perfeita como uma obra de arte. Esta é a mais rara de todas, Phalaenopsis amabilis dourada. Leva 5 anos para florescer, e quando acontece, dura apenas 2 semanas. É a mais linda que já vi. Como você. As palavras saíram baixas, quase sussurradas. Camila sentiu o rosto queimar. O coração bateu tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Senhor Moretti. Gustavo. Ele se aproximou um passo. Quantas vezes preciso pedir para me chamar de Gustavo? Gustavo. Ela repetiu o nome como uma oração. Eu não entendo por que está sendo tão gentil comigo. Não entende? Ele deu outro passo. Agora estava tão perto que ela podia sentir o perfume dele. Uma mistura de madeira e especiarias que fazia a cabeça girar. Nos últimos 6 meses, você foi a única pessoa nesta casa que me fez lembrar que ainda sou humano. Eu não fiz nada especial. Fez tudo especial. Ele ergueu a mão e tocou o rosto dela delicadamente, como se fosse feita de cristal. Seu jeito cuidadoso de arrumar minha mesa de trabalho. A maneira como sorri para as plantas enquanto limpa. Os vasos, como trata cada objeto desta casa, como se fosse precioso. O toque da mão dele na pele era como fogo líquido. Camila fechou os olhos involuntariamente, perdida na sensação. Camila! Ela abriu os olhos e encontrou os dele a centímetros de distância, cinza tempestuoso, cheio de uma emoção que ela não conseguia decifrar. Eu penso em você mais do que deveria. Mais do que é sensato, mais do que é apropriado. Gustavo, desde o dia que você chegou aqui, algo mudou. Você mudou tudo. As palavras dele eram como mel e veneno ao mesmo tempo. Doces demais para serem reais, perigosas demais para serem ignoradas. Ele se aproximou mais até que ela podia sentir a respiração dele roçando seu rosto. O perfume das orquídeas ao redor ficou mais intenso,
como se as próprias flores estivessem testemunhando aquele momento impossível. Eu não deveria, nem eu. Sua voz era rouca, carregada de desejo contido, mas não consigo parar. A mão dele deslizou do rosto para a nuca, os dedos se entrelaçando nos cabelos castanhos. Camila sentiu as pernas fraquejarem. Se ele não a estivesse segurando, teria desabado ali mesmo. Me diga para parar, ele sussurrou contra os lábios dela. Me diga que isto é loucura. Mas Camila não conseguia falar. Não conseguia pensar. Só conseguia sentir o calor irradiando do corpo dele. A eletricidade que cracejava entre eles. A inevitabilidade do que estava prestes a acontecer. Eu não consigo. A confissão saiu como um gemido baixo. E então aconteceu. Gustavo pressionou os lábios contra os dela com uma gentileza que contrastava com a intensidade do momento. O beijo começou suave, quase hesitante, como se ele ainda estivesse dando tempo para ela recuar. Mas Camila não queria recuar. Pela primeira vez na vida, queria voar. Ela respondeu ao beijo com toda a paixão que havia guardado por 20 anos. Toda a solidão, todos os sonhos impossíveis, todo o amor que nunca teve coragem de sentir, explodiu naquele momento único e perfeito. As mãos dele a puxaram mais perto, até que não havia espaço entre seus corpos. O beijo aprofundou, tornou-se urgente, desesperado, como se ambos soubessem que aquilo não deveria estar acontecendo, mas fosse impossível de parar. Camila sentiu como se estivesse se afogando e sendo salva ao mesmo tempo. Cada segundo do beijo gravava-se na memória como uma tatuagem na alma, o gosto dele, o calor da pele, a forma como murmurou seu nome contra os lábios. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Gustavo apoiou a testa contra a dela, os olhos fechados, como se estivesse tentando memorizar aquele momento. Isso muda tudo. Sua voz saiu quebrada, vulnerável. Camila abriu os olhos e encontrou os dele. Não havia mais distância entre eles. Não havia mais patrão e empregada. Eram apenas duas pessoas que se encontraram no lugar mais improvável do mundo. Eu sei. Ela sussurrou de volta. Mas mesmo sabendo que nada seria como antes, mesmo entendendo que estavam atravessando uma linha que não deveria ser cruzada, Camila não se arrependia, porque pela primeira vez na vida ela tinha certeza absoluta de que estava exatamente onde deveria estar. O toque dele era quente como o sol de verão, mas o medo dentro dela gelava o mundo inteiro, lembrando que pessoas como ela não tinham finais felizes com homens como Gustavo Moretti. Camila não conseguiu dormir. A noite inteira passou virando na cama estreita do pequeno apartamento, revivendo cada segundo do beijo na estufa. Os lábios ainda formigavam com a lembrança do toque dele. O coração batia num ritmo completamente novo, como se tivesse aprendido uma canção que só ela e Gustavo conheciam. Quando o despertador tocou às 5 da manhã, ela já estava acordada há horas, olhando o teto rachado e se perguntando se tudo não tinha sido um sonho impossível. Mas bastava fechar os olhos para sentir novamente o perfume das orquídeas, o calor das mãos dele na nuca, a forma como sussurrou seu nome como uma promessa sagrada. No banho, olhou-se no espelho e viu uma mulher diferente. Os olhos brilhavam com uma luz que nunca esteve ali antes. A pele parecia mais luminosa. Era como se o beijo tivesse despertado algo adormecido dentro dela, algo que nem sabia que existia. Vestiu o uniforme com cuidado especial. Penteou os cabelos até ficarem sedosos. Passou um pouco do perfume barato que guardava para ocasiões especiais. Hoje era especial. Hoje ela voltaria a vê-lo. A viagem de ônibus até a mansão pareceu eterna. A cada quarteirão, o estômago dava uma volta completa. E se ele tivesse se arrependido? E se aquele momento na estufa tivesse sido apenas impulso? E se hoje ele voltasse a tratá-la como simples funcionária?
Chegou à mansão às 7 em ponto, como sempre. Dona Teresa a recebeu com um olhar estranho, quase piedoso. O Sr. Moretti quer vê-la no escritório às 9 horas. Disse que é urgente, urgente. A palavra ecoou na mente como um sino de alarme. Beijos não eram urgentes. Declarações de amor não eram urgentes. Urgente era coisa de negócios, de problemas, de coisas ruins. Mas Camila empurrou o medo para longe. Ontem ele havia dito que pensava nela mais do que deveria. Havia beijado com uma paixão que parecia vir do fundo da alma. Homens não fingiam esse tipo de coisa. As 2 horas seguintes arrastaram-se como 2 anos. Camila tentou se concentrar nas tarefas matinais, mas suas mãos tremiam ao dobrar lençóis. Seu coração disparava a cada som no corredor. Verificou o relógio obsessivamente. 8h15, 8h27, 8h43. Às 9 horas menos 5, subiu as escadas em direção ao escritório. Cada degrau parecia mais alto que o anterior. O corredor nunca tinha parecido tão longo. A porta de mogno maciço nunca tinha parecido tão imponente. Bateu 3 vezes, suavemente. Entre. A voz dele soou diferente, mais formal, mais distante. O primeiro alarme disparou no peito de Camila. Gustavo estava sentado atrás da mesa gigantesca de mogno, vestindo um terno preto impecável. Sério, elegante, inalcançável, exatamente como era antes de ontem. Como se o homem que a beijou na estufa tivesse sido apenas um sonho. Sente-se, por favor. Ela se acomodou na cadeira de couro diante da mesa, as mãos suando frio, o coração batendo descompassado. Ele não sorria, não a olhava nos olhos. Mexia em papéis desnecessariamente, como quem está ganhando tempo. Gustavo, a voz saiu menor que um sussurro. Ele finalmente ergueu os olhos, cinzentos como sempre, mas vazios da intensidade que brilhou ontem. Como se uma cortina tivesse descido, escondendo tudo que ela pensou ter visto. Preciso falar sobre ontem. Sobre o que aconteceu na estufa. O estômago de Camila despencou. Quando alguém começa uma conversa assim, nunca vem coisa boa em seguida. Foi um erro. As palavras saíram secas, mecânicas. Deixei a emoção falar mais alto. Não deveria ter acontecido. Cada palavra foi como uma punhalada no peito. Camila sentiu o ar fugir dos pulmões, como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio da sala. Você se arrependeu? Não é questão de arrependimento, é questão de realidade. Ele se levantou, deu a volta na mesa, mas manteve distância dela. Nós vivemos em mundos diferentes, Camila. O que aconteceu ontem não pode se repetir. As lágrimas começaram a queimar atrás dos olhos, mas ela forçou para não caírem. Não ali, não na frente dele. Entendo, mentiu. Na verdade, não entende. Gustavo parou de caminhar e a encarou diretamente. Porque preciso pedir algo que vai soar absurdo. Camila franziu a testa confusa. O que poderia ser pior que descobrir que o beijo mais importante da sua vida tinha sido um erro? Minha família está pressionando para que eu me case. Questões de negócios, imagem pública, herança, coisas que você não entenderia. Ele continuou falando, mas as palavras chegavam abafadas, como se viessem de muito longe. Camila sentia como se estivesse embaixo d'água, lutando para respirar. Preciso de uma esposa, não uma esposa de verdade, uma esposa de fachada. Por contrato, por aparências. O mundo parou de girar. Literalmente parou. O relógio na parede deixou de fazer barulho. O ar-condicionado silenciou. Até o coração dela parou de bater por alguns segundos, e estou oferecendo essa posição para você. As palavras saíram da boca dele como balas, cada uma acertando um pedaço diferente da alma dela.
Camila sentiu como se estivesse desmoronando. Por dentro, tijolo por tijolo, sonho por sonho, um casamento por contrato. Ele continuou, implacável. Você teria uma vida confortável, dinheiro suficiente para cuidar da sua mãe, poderia fazer a faculdade que sempre quis. Em troca, apareceria ao meu lado em eventos sociais. Fingiria ser minha esposa para o mundo exterior. Casamento. A palavra que toda mulher sonha em ouvir do homem que ama, mas não assim, nunca assim. Seria apenas fachada, nada real entre nós. Quartos separados, vidas separadas, apenas um acordo comercial. Camila olhou para ele como se estivesse vendo um estranho. O homem que a beijou ontem com tanta paixão estava oferecendo um contrato. O homem que disse pensar nela mais do que deveria estava transformando seus sentimentos em negócio. Por que eu? A pergunta saiu como um gemido sufocado. Porque você é discreta, confiável. Não criaria expectativas românticas desnecessárias. Expectativas românticas desnecessárias. Cada palavra foi como ácido derramado em ferida aberta. Você me beijou ontem. A voz dela tremia tanto que mal conseguia formar as palavras. Foi uma fraqueza momentânea. Não significou nada. Não significou nada. O beijo que mudou completamente a vida dela não significou nada para ele. Camila sentiu algo morrer dentro do peito. Não apenas quebrar, morrer, como uma flor que murcha em segundos sob o sol escaldante. Eu pensei que... Começou, mas a voz se despedaçou no meio da frase. Que o quê? Que seria um conto de fadas? Gustavo riu. Mas não havia humor no som. Era amargo, cruel, que o ricaço se apaixonaria pela empregada pobre. Isso só existe em filmes, Camila. Cada palavra era uma chicotada. Cada frase, uma humilhação a mais. Estou oferecendo algo muito melhor que fantasias românticas. Estou oferecendo segurança financeira. Você nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro. E se eu disser não, então... continuará trabalhando aqui normalmente, mas o que aconteceu ontem jamais se repetirá. Camila fechou os olhos, tentando conter as lágrimas que já não conseguia segurar. Todo o castelo de sonhos que construiu em menos de 24 horas desmoronou em questão de minutos. Preciso pensar. Tem até amanhã. Ela se levantou da cadeira com as pernas bambas, cada movimento doendo como se tivesse machucado cada músculo do corpo. Camila. Ela parou na porta, sem se virar. É uma boa proposta. Pense com a cabeça, não com o coração. Cabeça, não coração. Como se fosse possível separar as duas coisas quando alguém acabava de pisar no seu coração com tamancos de ferro. Camila saiu do escritório cambaleando, desceu as escadas, se segurando no corrimão para não cair. Atravessou o corredor num borrão de lágrimas. Só quando chegou ao banheiro dos funcionários é que finalmente desabou. Chorou como nunca tinha chorado na vida. Chorou pela humilhação de ter acreditado que um homem como Gustavo Moretti poderia se interessar de verdade por uma mulher como ela. Chorou pela ingenuidade de ter pensado que o beijo significava amor. Chorou por ter sido estúpida o suficiente para sonhar com impossíveis. Mas, acima de tudo, chorou porque ele tinha razão. Era apenas uma empregada pobre, sonhando com contos de fadas que não existiam na vida real. Ele me pediu em casamento e arrancou meu coração com a mesma frase. Porque não há dor maior que descobrir que o momento mais importante da sua vida foi apenas conveniência para outra pessoa. Camila não voltou para casa naquela noite. Ficou no banheiro dos funcionários até que todas as lágrimas secaram, até que não restou mais nada além de um vazio profundo no peito. Quando finalmente saiu, a mansão estava silenciosa. Gustavo havia saído para mais uma de suas reuniões noturnas de negócios.
Melhor assim, não conseguiria olhar para ele sem despedaçar novamente. No dia seguinte, antes que o sol nascesse completamente, Camila procurou Dona Teresa. A governanta estava na cozinha, preparando o café da manhã, como todos os dias há 15 anos. Preciso mudar de setor. As palavras saíram diretas, sem rodeios. Dona Teresa parou de mexer o açúcar no café e olhou para ela com aqueles olhos que já viram muita coisa na vida. Problemas com o patrão? Camila não respondeu. Não precisava. A expressão destruída no rosto dela dizia tudo. Tem uma vaga na lavanderia. Fica no subsolo. Você não precisaria subir aos andares principais. Perfeito. Um buraco onde pudesse se esconder até que a ferida cicatrizasse. Se é que algum dia cicatrizaria. Aceito. A partir daquele dia, Camila se tornou um fantasma na própria vida. Descia para o subsolo antes das 7 da manhã e só subia quando tinha certeza de que Gustavo não estava na mansão. Evitava os corredores principais, as janelas que davam para o jardim, qualquer lugar que pudesse carregar lembranças dele. A lavanderia era um mundo paralelo, quente, úmida, barulhenta. O som constante das máquinas abafava os pensamentos. Era exatamente o que ela precisava. Um lugar onde pudesse trabalhar no automático enquanto tentava costurar os pedaços do coração despedaçado. Mas Gustavo não aceitou o silêncio dela passivamente. No terceiro dia, encontrou um envelope deslizado por baixo da porta do vestiário da lavanderia. Papel caro, letra elegante que ela conhecia de cor. Camila, precisamos conversar. Você não pode simplesmente desaparecer. G. Ela amassou o papel e jogou no lixo sem hesitar. No quarto dia, apareceu um buquê de rosas brancas, exatamente iguais às primeiras que recebeu, em cima da máquina de lavar. O cartão dizia apenas, desculpe. Camila pegou as flores e as jogou no lixo junto com o cartão. Desculpe por quê? Por ter revelado quem realmente era? Por ter mostrado que homens como ele viam mulheres como ela apenas como objetos úteis? No quinto dia, ele apareceu pessoalmente. Camila estava dobrando lençóis quando ouviu os passos descendo a escada do subsolo. Passos que ela reconheceria em qualquer lugar, mesmo no meio de uma multidão. O coração disparou, mas ela forçou as mãos a continuarem trabalhando, como se nada tivesse acontecido. Camila, ela não se virou. Não confiava na própria voz para não quebrá-la. Sei que está me ouvindo. Continuou dobrando lençóis com movimentos mecânicos, cada prega perfeita, cada dobra simétrica. Era mais fácil focar nos detalhes do que enfrentar a realidade. Por que está se escondendo de mim? A pergunta foi como um tapa na cara. Escondendo? Ela não estava se escondendo, estava se protegendo, sobrevivendo. Gustavo se aproximou mais, mas ela continuou de costas para ele. O que aconteceu no escritório? Talvez eu tenha sido muito direto, como se o problema fosse a forma, não o conteúdo, como se doesse menos ser humilhada com gentileza. Camila, me olhe. Não. A palavra saiu mais forte que ela esperava, mais firme. Pela primeira vez em dias, sentiu um lampejo da própria força. Por favor, disse não. Ela se virou bruscamente, encarando-o com uma fúria que não sabia que possuía. Aprenda a aceitar um não na sua vida. Os olhos dele se arregalaram. Claramente, não esperava resistência. Provavelmente estava acostumado a conseguir tudo o que queria apenas pedindo. Você está magoada. Estou esclarecida. A diferença era sutil, mas importante. Aprendi qual é o meu lugar no seu mundo. Não é assim. É exatamente assim. Camila largou o lençol que estava dobrando e deu um passo em direção a ele. Sou útil para limpar sua casa e útil para melhorar sua imagem, mas nunca serei alguém que você olhe como igual. Isso não é verdade. Então por que a primeira coisa que ofereceu foi dinheiro? Por que transformou em negócio?
Gustavo abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu, porque ele sabia que ela estava certa. Quero que me deixe em paz. Camila voltou a dobrar lençóis, sinalizando que a conversa havia terminado. Não posso. Pode sim, é só não descer aqui nunca mais. Não consigo parar de pensar em você. As palavras a atingiram como um soco no estômago. Ela deixou o lençol cair novamente, as mãos tremendo. Pare! É a verdade. Desde que você sumiu, não consigo me concentrar em nada. Não durmo. Não como direito. Pare! Ela gritou, se virando para ele com os olhos cheios de lágrimas. Não faça isso comigo. Não use os meus sentimentos contra mim. Não estou usando nada. Estou sendo honesto. Honesto? Camila riu, mas não havia humor no som. Honesto seria ter me falado do casamento de fachada antes de me beijar. Honesto seria não ter brincado com meus sentimentos. Eu não estava brincando. Não? Então o que era? Diversão? Um teste para ver se eu servia como esposa falsa? Gustavo ficou em silêncio por longos segundos. Quando finalmente falou, a voz estava baixa, quase inaudível. Era real. O que senti por você era real. Era, Camila destacou um tempo verbal, passado. É real. Ele se corrigiu. Continua sendo real. Então por que ofereceu o contrato? Porque é a única forma que conheço de proteger os dois. Proteger de quê? De mim, da minha família, do mundo em que vivo. Gustavo passou as mãos pelos cabelos, destroçando o penteado perfeito. Você não conhece minha família, Camila. Eles destruiriam você só por diversão. E você acha que me destruir primeiro é proteção? Achei que um acordo claro seria menos doloroso que uma paixão impossível. Paixão impossível. As palavras ecoaram no subsolo como um sino fúnebre. Para você talvez fosse menos doloroso. Para mim... Camila não conseguiu terminar a frase. Gustavo deu um passo em direção a ela, mas Camila recuou. Não se aproxime. Camila, vá embora, por favor. Ele hesitou por um momento como se fosse dizer algo mais, mas apenas assentiu e subiu as escadas, deixando-a sozinha novamente. Naquela noite, Camila encontrou outro envelope no vestiário. Desta vez, a carta era longa, escrita à mão em várias páginas. Camila, me casei por obrigação uma vez. Tinha 25 anos e meu pai arranjou tudo. Ela morreu 2 anos depois num acidente e eu me prometi que nunca mais deixaria sentimentos interferirem nos negócios. Durante 10 anos consegui cumprir essa promessa, até você aparecer na minha vida e virar tudo de cabeça para baixo. Não sei como lidar com o que sinto. Não sei como conciliar meus sentimentos com as expectativas da minha família. Mas sei que não quero perdê-la. O contrato era minha forma covarde de mantê-la perto sem ter que enfrentar a verdade. Que estou apaixonado por uma mulher que deveria ser impossível para mim, mas que se tornou a única coisa possível em minha vida. Me dá uma chance de recomeçar, de fazer tudo diferente, de parar de ser covarde e lutar pelo que realmente importa. Não pelo contrato, por nós, por amor. Com amor, Gustavo. Camila leu a carta 5 vezes. Na sexta, as lágrimas caíram sobre o papel, borrando algumas palavras. Mas as importantes permaneceram nítidas. Apaixonado, amor, chance. Ele começou com flores e tentava regá-la novamente com verdade. Mas dessa vez seria ela quem decidiria se aquelas sementes tinham direito de brotar novamente em seu coração devastado. Camila passou 3 noites sem dormir por causa da carta. Lia e relia cada palavra, até decorar cada vírgula, cada ponto final. As frases ecoavam na mente durante o dia inteiro no subsolo. Estou apaixonado, a única coisa possível. Com amor, mas junto com a esperança veio o medo. E se fosse apenas mais uma manipulação? E se ele estivesse dizendo o que ela queria ouvir para conseguir o que precisava?
E se o coração dela não aguentasse ser quebrado novamente? Na quarta noite, não conseguiu mais ficar no apartamento pequeno e sufocante. A mãe dormia profundamente depois de tomar os remédios, e Camila saiu para caminhar pelas ruas vazias do bairro, mas os pés a levaram de volta à mansão. Era quase meia-noite quando usou a chave dos funcionários para entrar pela porta dos fundos. Não tinha planejado isso. Simplesmente aconteceu, como se uma força invisível a puxasse para aquele lugar. A mansão estava mergulhada em escuridão, apenas com as luzes de segurança iluminando os corredores principais. Camila caminhou como sonâmbula até a cozinha, o lugar onde sempre se sentia mais segura na casa. Ali, entre os armários de madeira e os eletrodomésticos reluzentes, podia fingir que fazia parte daquele mundo. Abriu a geladeira mais por impulso que por fome e pegou um copo de água gelada. Estava apoiada no balcão, perdida em pensamentos, quando ouviu passos descendo a escada. O coração saltou para a garganta. Deveria correr, se esconder, inventar uma desculpa para estar ali àquela hora. Mas os pés pareciam colados no chão frio da cozinha. Gustavo apareceu na porta usando apenas uma camiseta branca e calças de pijama. Os cabelos despenteados, os olhos inchados de quem também não dormia há dias. Quando a viu, parou completamente, como se tivesse visto um fantasma. Camila? A voz saiu rouca, incrédula. Ela engoliu em seco, ainda segurando o copo com as duas. Vamos para disfarçar o tremor. Eu não conseguia dormir. Desculpe por entrar sem avisar. Não precisa se desculpar. Esta casa... Ele hesitou. Depois continuou mais baixo. Esta casa é mais sua que minha. As palavras criaram um nó na garganta. Dela, era uma confissão disfarçada, uma forma de dizer que ela fazia aquele lugar ter sentido. Gustavo se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido que pode fugir a qualquer movimento brusco. Parou do outro lado do balcão, mantendo distância respeitosa. Recebeu minha carta? Camila assentiu sem confiar na própria voz. E não sei o que pensar. As palavras saíram como sussurro. Me diga o que está sentindo. Qualquer coisa. Só não fique em silêncio. Camila olhou para ele pela primeira vez desde que entraram na cozinha. Os olhos cinzentos estavam diferentes. Menos seguros, mais vulneráveis, como se ele também tivesse passado dias se despedaçando por dentro. Tenho medo. De mim? De mim? De acreditar novamente? De me machucar de novo? Gustavo fechou os olhos por um momento, como se as palavras fossem dolorosas de ouvir. Você tem todo o direito de ter medo. Fui um covarde. Foi. A concordância simples pareceu surpreendê-lo, mas também o tranquilizou, como se honestidade brutal fosse melhor que silêncio. Posso explicar? Camila assentiu novamente. Quando você chegou aqui, eu estava morto por dentro, funcionando no automático há anos. Trabalho, reuniões, obrigações sociais, era tudo mecânico. Ele apoiou as mãos no balcão, os dedos quase tocando os dela. Aí você apareceu, quieta, cuidadosa, quase invisível, mas eu comecei a reparar em pequenas coisas. Que coisas? A forma como arrumava minha mesa de trabalho. Sempre deixava a caneta na posição exata, os papéis alinhados perfeitamente, como se soubesse que eu preciso de ordem para pensar. Sua voz ficou mais suave. O jeito que sorria para as plantas quando achava que ninguém estava vendo. Como se conversasse com elas. Camila sentiu o rosto esquentar. Ela realmente fazia isso, e tinha o perfume. Gustavo sorriu pela primeira vez. Algum produto de limpeza que você usava. Lavanda, talvez. Toda vez que entrava num cômodo, sabia que você tinha estado lá. Você reparava em tudo isso? Em tudo. E comecei a esperar por esses momentos, a me planejar para passar pelos lugares onde você estaria trabalhando. Patético, não é? Não era patético.
Era a coisa mais romântica que alguém já tinha dito sobre ela. Por que não disse nada antes? Porque você era a funcionária e eu era o patrão. Porque minha família esperava que eu me casasse com alguém apropriada. Porque... Ele pausou, procurando as palavras certas. Porque tinha medo de que você não sentisse nada e eu perdesse até mesmo sua presença silenciosa na casa. O coração de Camila batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. E no dia das flores, não aguentei mais fingir que você era invisível, mas ainda era covarde demais para ser direto. E o jantar foi a noite mais feliz dos últimos 10 anos. Sua voz ficou ainda mais baixa. Ver você naquele vestido, ouvir suas risadas, descobrir seus sonhos. Percebi que estava perdidamente apaixonado. Apaixonado. A palavra que ela tinha sonhado em ouvir dele. E o beijo? Gustavo fechou os olhos novamente, como se estivesse revivendo o momento. Foi quando tudo desmoronou, porque percebi que não era apenas atração. Era amor. Real, profundo, devastador. E eu não sabia como lidar com isso. Então ofereceu o contrato, porque sou um idiota. Ele abriu os olhos e a olhou diretamente, porque quis proteger os dois do que eu achava que seria uma paixão impossível, mas na verdade estava me protegendo do medo de amar de verdade. Camila sentiu os olhos marejarem finalmente a verdade, crua, dolorosa, mas verdadeira. Você me machucou muito, eu sei, e me odeio por isso. Não odeio você. A confissão saiu baixa, quase inaudível. Deveria odiar, mas não consigo. Gustavo deu um passo ao redor do balcão, diminuindo a distância. Entre eles, Camila... Não. Ela levantou a mão, parando-o. Ainda não. Preciso dizer uma coisa primeiro. Ele parou, esperando. Eu nunca beijei ninguém antes de você. Os olhos dele se arregalaram. Nunca namorei, nunca me apaixonei, nunca senti o que senti por você. E quando ofereceu aquele contrato, não foi só meu coração que quebrou. Foi minha fé no amor, nos contos de fadas, na possibilidade de ser feliz. Cada palavra saía carregada de dor e verdade. Levei dias para conseguir respirar normalmente, para parar de chorar, para aceitar que o que senti foi real, mesmo que não tenha sido correspondido da forma que imaginei. Foi correspondido. Gustavo deu mais um passo. Cada segundo foi correspondido. Então, por que machucou tanto? Porque eu sou um covarde que preferiu magoar você a admitir que estava vulnerável. Camila olhou para ele por longos segundos. Via a sinceridade nos olhos, ouvia a dor na voz, sentia a mesma vulnerabilidade que a consumia há dias. O que você quer agora? Você. A resposta saiu imediata, sem hesitação. Só você. Não contrato, não fachada, não arranjo. Quero acordar pensando em você e dormir com sua imagem na mente. Quero conhecer todos os seus sonhos e ajudar cada um a se realizar. Quero que seja minha, não porque é conveniente, mas porque não consigo imaginar minha vida sem você. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Camila, não de dor desta vez, de esperança. E sua família? Que se dane minha família. Gustavo deu o último passo, ficando a poucos centímetros dela. Pela primeira vez na vida vou escolher minha felicidade. E se não der certo? E se der certo? Ele ergueu a mão, tocando o rosto molhado dela com delicadeza infinita. E se formos felizes contra todas as probabilidades? Camila fechou os olhos, sentindo o calor da mão dele na pele. Era o mesmo toque do beijo na estufa, mas diferente, mais cuidadoso, mais respeitoso. Você não precisa aceitar o contrato, não precisa aceitar nada. Sua voz era apenas um sussurro. Só me deixa cuidar de você. Só me deixa amar você do jeito que você merece ser amada. Eu não quero cuidado. Camila abriu os olhos, olhando diretamente nos dele. Quero verdade. Então aqui está a verdade mais crua que tenho. Gustavo aproximou o rosto do dela. Eu te amo,
loucamente, desesperadamente, completamente. E se você me der uma chance, vou passar o resto da vida provando isso. E quando ele a abraçou pela primeira vez, sem segundas intenções, quando ela sentiu os braços dele ao redor do corpo, sem contratos ou acordos comerciais, Camila soube que estava em casa. Foi no silêncio dos braços dele que seu coração gritou. Mais alto, gritou que algumas feridas se curam, que alguns amores merecem segundas chances, que alguns contos de fadas começam com final infeliz, mas terminam com felizes para sempre. Camila acordou diferente naquela manhã. Pela primeira vez em semanas, o peito não doía ao respirar. O encontro na cozinha na noite anterior ainda pulsava na pele como uma promessa sagrada. As palavras dele ecoavam na mente. Eu te amo. Vou passar o resto da vida provando isso. Mas junto com a felicidade veio uma ansiedade nova. Amor era uma coisa. Provar publicamente que esse amor valia mais que status social era outra completamente diferente. Voltou ao trabalho no subsolo. Mas, desta vez por escolha própria, queria dar tempo para Gustavo organizar os pensamentos, tomar as decisões que precisava tomar. Não queria pressioná-lo, ainda. Por volta das 10 da manhã, Dona Teresa desceu até a lavanderia com uma expressão preocupada. Tem uma reunião importante acontecendo no escritório. Advogados, sócios, até o pai do Sr. Moretti veio de São Paulo. O estômago de Camila despencou. O pai de Gustavo era uma lenda no mundo empresarial. Controlador, implacável, dono de um império construído com punhos de ferro e casamentos arranjados. É sobre o casamento dele? Camila tentou manter a voz neutra, mas não conseguiu disfarçar completamente a ansiedade. Parece que sim. Chegaram com contratos, documentos. A família Santoro também está lá. Santoro. O sobrenome que Camila ouvira algumas vezes nas conversas dos outros funcionários. Uma das famílias mais ricas do país, com uma filha solteira, educada na Europa, perfeita para casamentos de conveniência. A senhorita Valentina Santoro é linda, Dona Teresa continuou, sem saber que cada palavra era uma punhalada no peito de Camila. Estudou em Paris, fala 5 idiomas. Seria uma esposa perfeita para um homem na posição do Sr. Moretti. Perfeita. A palavra ricocheteou na mente de Camila como uma bala perdida. Valentina Santoro era tudo que ela nunca seria. Educada, sofisticada, nascida no mesmo mundo que Gustavo. As horas seguintes se arrastaram como anos. Camila tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente estava 3 andares acima, imaginando o que acontecia naquela reunião. Gustavo estava defendendo o amor deles? Ou cedendo à pressão familiar? Às 2 da tarde, ouviu vozes altas vindas do térreo, gritos, discussões acaloradas. Depois, o som de carros saindo da garagem em alta velocidade. Camila subiu discretamente até o andar principal, fingindo que precisava buscar material de limpeza. Os corredores estavam tensos, carregados de uma energia elétrica que fazia os cabelos da nuca se arrepiarem. Dona Teresa apareceu novamente, desta vez com os olhos arregalados. Nunca vi nada igual em 15 anos trabalhando aqui. O que aconteceu? O Sr. Moretti expulsou todo mundo. O próprio pai, os sócios, os advogados. Disse que não ia se casar com ninguém que eles escolhessem. Dona Teresa baixou a voz, como se estivesse contando um segredo de Estado. Rasgou os contratos na frente de todo mundo. O coração de Camila saltou para a garganta. Ele tinha feito isso? Realmente tinha escolhido amor sobre conveniência? E agora? Agora ele está trancado no escritório há 2 horas. Não atende. Telefone, não recebe ninguém. Camila não conseguiu mais fingir indiferença. Subiu as escadas correndo, os pés mal tocando os degraus de mármore. Parou diante da porta do escritório, o coração batendo tão forte que parecia prestes a explodir.
Bateu 3 vezes, suavemente. Silêncio. Gustavo? Sou eu. Mais silêncio. Depois, o som da cadeira sendo empurrada. Passos se aproximando. A porta se abriu devagar. Gustavo apareceu com o rosto destruído, os olhos vermelhos, a camisa amarrotada. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma manhã. Camila! A voz saiu rouca, carregada de exaustão. Posso entrar? Ele se afastou, deixando-a passar. O escritório estava uma bagunça. Papéis espalhados pelo chão, contratos rasgados, uma garrafa de uísque pela metade sobre a mesa. Soube o que aconteceu. Gustavo riu, mas não havia humor no som. Era amargo, derrotado. Meu pai me deserdou. Os sócios romperam as parcerias. Perdi metade dos negócios numa manhã. Camila sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Por causa dela. Ele tinha perdido tudo por causa dela. Gustavo, Não! Ele se virou para ela, os olhos brilhando com uma intensidade que ela nunca tinha visto. Não se atreva a se culpar por isso. Mas foi por minha causa. Foi por minha escolha. Ele se aproximou, pegando as mãos dela entre as suas. Pela primeira vez na vida, fiz uma escolha que realmente importa. Você perdeu tudo. Perdi dinheiro, perdi negócios, perdi a aprovação de pessoas que nunca me amaram de verdade. Gustavo apertou as mãos dela. Mas ganhei algo muito mais valioso. O quê? Minha dignidade, minha liberdade, a chance de construir uma vida baseada no que eu quero, não no que esperam de mim. Camila olhou ao redor do escritório destruído, depois de volta para ele. Não se arrepende? Da única coisa que me arrependo é de ter demorado tanto para fazer isso. Ele sorriu pela primeira vez desde que ela entrou. Sabe o que eu disse para meu pai quando ele ameaçou me deserdar? Camila balançou a cabeça. Disse que prefiro ser pobre com você do que rico sem você. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Não de tristeza desta vez. De gratidão, de amor, de uma felicidade tão intensa que doía. E é verdade, ela sussurrou. Cada palavra. Gustavo enxugou as lágrimas do rosto dela com os polegares. Mesmo que tenhamos que começar do zero, mesmo que eu tenha que vender esta casa, trabalhar como funcionário comum, nada disso importa se você estiver comigo. Você faria isso? Abriria mão de tudo isso por mim? Já abri mão. Ele olhou ao redor do escritório. E sabe o que é engraçado? Me sinto mais livre agora do que me senti nos últimos 10 anos. Camila o olhou, realmente o olhou, e viu algo diferente. A tensão constante nos ombros tinha desaparecido. Os olhos não carregavam mais aquele peso de obrigações sufocantes. Ele parecia mais jovem, mais ele mesmo. O que vamos fazer agora? Agora... Gustavo sorriu, e desta vez o sorriso chegou aos olhos. Agora vamos descobrir, juntos, sem pressões, sem expectativas, sem ninguém nos dizendo como devemos viver nossa vida. E se der errado? E se der certo? Ele ecoou as palavras da noite anterior. E se formos felizes de uma forma que nem meu dinheiro, nem minha família poderiam comprar? Camila se jogou nos braços dele, e desta vez foi ela quem iniciou o beijo. Não havia mais dúvidas, mais medos, mais obstáculos. Só havia eles dois, e o amor que escolheram proteger contra o mundo inteiro. Quando se separaram, Gustavo apoiou a testa contra a dela. Tem algo que preciso te dizer. O quê? Eu te amo. Não porque é conveniente, não porque serve aos meus propósitos. Te amo porque você me fez lembrar quem eu realmente sou. E quem você é? Um homem que prefere uma vida simples com a mulher que ama a uma vida complicada sem ela. Camila sorriu através das lágrimas. Então somos dois. E naquele escritório destruído, cercados pelos destroços de uma vida que nunca foi realmente dele, Gustavo Moretti finalmente encontrou o que procurava há anos, sem saber: a coragem de ser feliz.
Ele abriu mão do mundo por um pedaço do coração dela e descobriu que alguns tesouros só podem ser encontrados quando paramos de procurar nos lugares errados. 2 semanas se passaram desde o dia em que Gustavo virou as costas para seu mundo de privilégios. 2 semanas de descobertas, de construção de algo completamente novo sobre os escombros do que foi destruído. A mansão estava sendo vendida. Gustavo havia decidido recomeçar do zero, longe das expectativas sufocantes da alta sociedade. Eles encontraram uma casa simples no interior, com um jardim pequeno onde Camila poderia plantar suas próprias flores. Naquela manhã de sábado, Camila acordou sozinha na cama de casal, que agora dividiam sem culpa, sem contratos, apenas com amor. Gustavo havia saído cedo, disse que tinha uma surpresa. Nos últimos dias, ele andava misterioso, saindo em horários estranhos, fazendo ligações secretas. Camila se levantou preguiçosamente, vestiu um dos vestidos simples que ele havia comprado para ela, não porque precisava parecer apropriada para eventos sociais, mas porque gostava de vê-la usando cores vivas. Este era verde água, a cor do mar que ela sonhava em conhecer. Desceu para a cozinha, onde encontrou um bilhete colado na geladeira. Bom dia, meu amor. Vá até nosso lugar especial. Tenho algo para te mostrar. Com todo o meu amor, G. Nosso lugar especial. A estufa. Camila sorriu, o coração já acelerando de antecipação. Saiu da casa atravessando o jardim, os pés descalços tocando a grama úmida de orvalho. O sol da manhã aquecia o rosto delicadamente, e pela primeira vez em muito tempo ela se sentiu completamente em paz. A estufa estava diferente. Havia um caminho de pétalas de rosas brancas levando da porta até o centro, onde as orquídeas mais raras floresciam. Velas pequenas estavam espalhadas entre as plantas, criando uma atmosfera mágica mesmo com a luz do dia filtrando pelo vidro. Gustavo! Sua voz ecoou suavemente entre as flores. Estou aqui. Ela seguiu o caminho de pétalas, o coração batendo cada vez mais forte. Quando chegou ao centro da estufa, encontrou-o ajoelhado entre as orquídeas, vestindo uma camisa branca, simples e jeans. Nada de terno caro, nada de gravata. Apenas ele, do jeito que aprendeu a ser desde que escolheu o amor. Mas não era isso que fazia o coração dela disparar. Era o que estava ao lado dele, um buquê de flores silvestres. Não rosas caras de floricultura. Flores que ele havia colhido nos campos ao redor da cidade nova onde iriam morar. Margaridas, lavandas, girassóis pequenos. Flores humildes, mas escolhidas com amor infinito. O que é isso? Camila sussurrou, os olhos já marejando. Gustavo se levantou devagar, pegou o buquê e se aproximou dela. Lembra da primeira vez que te dei flores? Rosas brancas caras, com cartão formal. Ela sorriu através das lágrimas. Eu guardei o cartão. Aquelas flores eram bonitas, mas não eram verdadeiras. Eram escolhidas para impressionar, não para expressar. Ele estendeu o buquê de flores do campo. Estas são diferentes. Cada uma foi colhida pensando em você. Cada pétala carrega um pedaço do meu coração. Camila pegou as flores com mãos trêmulas. Eram imperfeitas, simples, reais, como o amor deles tinha se tornado. Gustavo, deixe-me terminar. Ele sorriu, mas havia nervosismo na voz. Há 6 meses te ofereci um contrato de casamento. Frio, calculista, baseado em conveniência. Ele se ajoelhou novamente, mas desta vez pegou a mão dela. Hoje quero te fazer outro pedido. Não um contrato. Não um acordo comercial. Um pedido do coração. O mundo parou. O ar parou. Até as flores pareceram parar de crescer para testemunhar aquele momento. Camila Andrade, mulher que mudou minha vida inteira, que me ensinou o que é amor verdadeiro, que me fez encontrar quem eu realmente sou. Sua voz tremeu de emoção. Quer se casar comigo?
As lágrimas escorreram livres pelo rosto dela. Não lágrimas de dor como na primeira vez que ele mencionou o casamento. Lágrimas de felicidade pura, avassaladora. Não por aparências, não por negócios, não para melhorar a imagem de ninguém. Gustavo continuou, os olhos brilhando. Quer se casar comigo porque nos amamos? Porque queremos construir uma vida juntos? Porque escolhemos ser felizes contra todas as probabilidades? Camila olhou para o homem ajoelhado diante dela, o mesmo que meses atrás ofereceu um contrato frio. Mas agora ela via quem ele realmente era quando despido de todas as expectativas. Um homem vulnerável, apaixonado, corajoso o suficiente para abrir mão de tudo por amor. Você tem certeza? Ela sussurrou. Sem dinheiro, sem mansão, sem status? Tenho certeza de uma coisa só. Não consigo imaginar acordar um único dia sem você ao meu lado. Gustavo apertou a mão dela. O resto construímos juntos. E se sua família nunca nos aceitar? Então criamos nossa própria família, nossa própria tradição, nosso próprio mundo, onde o amor vale mais que sobrenomes. Camila fechou os olhos por um momento, sentindo o perfume das flores do campo, o calor do sol entrando pela estufa, a certeza absoluta de que aquele era o momento mais importante da sua vida. Camila! A voz dele estava carregada de ansiedade. Ela abriu os olhos e encontrou os dele, cinza, tempestuoso, mas dessa vez brilhando com esperança pura. Sim, a palavra saiu como um suspiro de alívio, de felicidade, de certeza absoluta. Sim, Gustavo repetiu como se não acreditasse. Sim, quero me casar com você, não por contratos, não por conveniência, por amor, por escolha. Por todas as manhãs que quero acordar nos seus braços e todas as noites que quero dormir sabendo que somos uma família. Gustavo se levantou num salto e a pegou no colo, girando entre as flores enquanto ela ria através das lágrimas. Quando a colocou no chão, beijaram-se com toda a paixão de quem atravessou tempestades para chegar àquele momento. Tem mais uma coisa, Gustavo sussurrou contra os lábios dela. O quê? Ele sorriu travesso e puxou do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Não é um anel caro, não tem diamante gigante, não é da joalheria mais famosa da cidade. Abriu a caixinha, revelando um anel simples de ouro branco com uma pequena esmeralda no centro. Pertenceu à minha avó, a única pessoa da família que se casou por amor verdadeiro. Camila olhou para o anel e viu não apenas uma joia, mas um símbolo, uma promessa de que alguns amores transcendem gerações. É perfeito. Gustavo deslizou o anel no dedo dela com cuidado reverente. Caiu como uma luva, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Agora somos noivos de verdade. Ele sorriu. Sem papéis, sem contratos, só nós e nossa promessa. Camila olhou para o anel, depois para o buquê de flores do campo, depois para o homem que escolheu abrir mão de tudo por ela. Sabe o que é engraçado? Ela sorriu através das lágrimas. O quê? O buquê que um dia me iludiu virou o símbolo do amor que floresceu de verdade. Gustavo a puxou para mais perto, apoiando a testa contra a dela. E você sabe o que descobri? O quê? Que alguns finais felizes não começam com "era uma vez". Começam com "nunca pensei que seria possível, mas..." Camila riu, o som ecoando pela estufa como música celestial. Mas aconteceu. Aconteceu. E ali, cercados pelas flores que testemunharam sua primeira declaração de amor e agora testemunhavam sua promessa de para sempre, Camila e Gustavo descobriram que os melhores contos de fadas são aqueles escritos pela vida real. Porque às vezes, quando menos esperamos, alguém aparece e nos ensina que merecemos ser amados exatamente como somos e que o amor verdadeiro não precisa de contratos para ser eterno. Precisa apenas de dois corações que escolhem bater no mesmo ritmo. Para sempre.